Deus disciplina seu povo. Daniel 1 a 2. Estudar o livro de Daniel é uma experiência fascinante. Este é um dos livros mais fantásticos da Bíblia. É histórico e também profético. Descreve o passado, discerne o presente e antecipa o futuro. O livro de Daniel é um manual singular acerca da soberania de Deus na história. Trata de temas relevantes como juventude corajosa, vida acadêmica, política externa, acordos internacionais, batalha espiritual e profecia. Aborda, outros sim, temas pessoais como santidade, oração, jejum e estudo da palavra de Deus. O livro revela extraordinários milagres de Deus, mas, sobretudo, fala de muitos homens fiéis que passaram pelo vale da morte e pelos corredores da fama sem perderem sua integridade, ainda que cercados por um ambiente com cheiro de enxofre. O livro de Daniel é chamado de Apocalipse do Antigo Testamento. Deus abriu as cortinas do futuro e revelou a Daniel os fatos que haveriam de suceder ao longo da história. A diferença entre livros históricos e proféticos é que estes contam a história antes dela acontecer. Aqueles narram e interpretam o que já aconteceu. O livro de Daniel proclama-nos que as coisas acontecem porque Deus as determina. Antes de entrar na mensagem específica do livro, precisamos entender alguns fatos relevantes. Uma retrospectiva histórica. Deus chamou Abraão. Ele constituiu uma família. A família tornou-se uma nação. Esta desceu ao Egito, onde permaneceu 400 anos. Deus tirou Israel do cativeiro com mão forte e poderosa. 10 pragas vieram sobre o Egito, desbancando as divindades do maior império do mundo. Israel perambulou no deserto 40 anos sob a liderança de Moisés. Durante 7 anos conquistou a terra, sob a liderança de Josué. Surge a teocracia no período dos juízes. Esse tempo durou cerca de 300 anos, quando Israel oscilou entre pecado, juízo, arrependimento e restauração. Depois da teocracia veio a monarquia. 120 anos de Reino Unido sob Saul, Davi e Salomão. Com a morte de Salomão em 931 a.C., sob o governo de seu filho Roboão, o reino se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, formado por 10 tribos, teve 19 reis, com 8 dinastias e nenhum rei piedoso. Por causa de sua obstinação e desobediência foram levados cativos em 722 a.C., pela Síria, e jamais foram restaurados. O Reino do Sul, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, procedia da dinastia davídica. Esse reino teve 20 reis e experimentou altos e baixos, momentos de glória e tempos de calamidade, reis piedosos no trono e reis perversos e maus. Esse reino alternou momentos de volta para Deus e momentos de rebeldia. Porque o povo abandonou a Deus e não quis ouvir sua palavra, Deus enviou seu juízo sobre a nação. Os caldeus vieram contra eles, e Deus os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. A situação política de Judá. Nos anos 608 a 597 a.C., reinava em Jerusalém Joaquim, que havia sido empossado por Neco, faraó do Egito, 2 Reis 23 e 34. Naqueles dias, duas nações lutavam pelo domínio da região, a Assíria e o Egito. Neco, rei do Egito, subira para batalhar contra o rei da Assíria, 2 Reis 23 e 29. Josias, rei de Judá, temendo pela segurança de seu reino, achou melhor atacar o exército egípcio, mas morreu na batalha de Carquemis, em 608 a.C. Neco, que agora estava com todos os triunfos na mão, destituiu a Joacás, filho de Josias, quando este havia reinado apenas 3 meses, impôs pesado tributo a Judá, e constituiu rei a Joaquim, irmão do deposto Joacás, 2 Reis 23 e 31 a 35. O castigo de Deus foi retardado, mas não evitado, 2 Reis 23 e 26 a 27. Joaquim foi um rei ímpio. Seu pai Josias rasgou suas roupas em sinal de contrição e arrependimento. Ao contrário, Joaquim rasgou e queimou o rolo da palavra de Deus que continha as mensagens do profeta Jeremias e mandou prender o mensageiro. Jeremias 36, 20 a 26. Joaquim era também assassino. Porque as mensagens do profeta Urias eram contrárias aos seus interesses, ele mandou matá-lo. Urias fugiu para o Egito,
mas Joaquim mandou sequestrá-lo. Ele foi trazido à sua presença e morto à espada. Jeremias 26, 20-23. O cenário político ao redor de Judá. No ano 606 a.C., novos acontecimentos vieram modificar o cenário político-militar da conturbada região. Uma vitória de Nabucodonosor, rei da Babilônia, sobre o faraó Neco, consolidou a Babilônia como nova potência mundial em ascensão. O Egito e a Síria haviam disputado o predomínio, mas a luta enfraquecera ambos. Assim, a Babilônia foi quem mais ganhou com essas brigas. Quando dois cães brigam por um osso, pode aparecer um terceiro e levá-lo com a maior facilidade. Nabucodonosor fez 3 incursões sobre Jerusalém, em 606 a.C., levou os nobres, dentre eles Daniel, e os vasos do templo. Em 397 a.C., noutra incursão, levou mais cativos. O rei Joaquim rendeu-se sem resistência. Nesse tempo, também, foi ao cativeiro o profeta Ezequiel, 2 Reis 24:8. Em 586 a.C., após 18 meses de sítio, os exércitos do rei da Babilônia saquearam a cidade de Jerusalém. Arrasaram-na totalmente, destruindo também o templo. O rei Zedequias foi capturado quando tentava fugir e levado à presença de Nabucodonosor. Seus filhos foram mortos em sua presença, seus olhos foram vazados, e ele levado cativo para a Babilônia com seu povo. 2 Reis 25. O cenário espiritual em Judá. Depois da reforma de Josias, Judá voltou a se esquecer de Deus. Os filhos de Josias não temiam a Deus como ele. Os reis foram homens ímpios. Eles não aceitavam mais ouvir a palavra de Deus. Alguns profetas e sacerdotes se corromperam. Os profetas de Deus foram perseguidos, presos e mortos. Em vez de haver quebrantamento, arrependimento e volta para Deus, o rei, os sacerdotes e o povo se endureceram ainda mais. Contudo o rei endureceu a sua cerviz e se obstinou no seu coração, para não voltar ao Senhor, Deus de Israel. 2 Crônicas 36:13. Diz ainda a palavra de Deus que todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam cada vez mais a sua infidelidade, seguindo todas as abominações dos gentios, e profanaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado para si em Jerusalém. 2 Crônicas 36:14. O poder do Império Babilônico. A Babilônia tornou-se o maior império do mundo. Era a senhora do universo. O reinado de Nabucodonosor abarcou um período de 43 anos. Durante seu reinado, a cidade de Babilônia foi embelezada. As muralhas da cidade eram inexpugnáveis, com 30 metros de altura e dava para 3 carros aparelhados, com mais de 1.200 torres. Ali havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia. O povo de Judá foi arrancado da cidade santa, e o templo destruído. O cerco trouxe morte e desespero. As crianças morriam de fome, os velhos eram pisados, e as jovens forçadas. Isso trouxe dor e lágrimas ao jovem profeta Jeremias. Ele chega a dizer que mais felizes foram os que foram mortos à espada que aqueles que morreram pela fome. Lamentações 4:9. O povo levado ao cativeiro se assenta, chora, curte a sua dor, dependura as harpas e sonha com uma vingança sangrenta. 137, 1-9. Deus disciplina seu povo quando este deixa de obedecer a sua palavra. Os filhos são disciplinados, os bastardos não. A disciplina é um ato de amor, ainda que ministrada com lágrimas. Algumas verdades se destacam aqui. Em primeiro lugar, a obediência traz bênção, mas a desobediência, maldição. Os tempos de prosperidade e crescimento de Israel foram durante o reinado dos homens que andaram com Deus. Sempre que um rei se desviava de Deus, o povo se corrompia e sofria amargamente. No tempo do cativeiro, o rei, os sacerdotes e o povo estavam mergulhados em profundo pecado de apostasia teológica e depravação moral, ou seja, impiedade e perversão. Em segundo lugar, quando o povo de Deus é derrotado, a causa principal nunca é o poder do inimigo, mas seu próprio pecado. Judá não caiu, foi entregue. Nabucodonosor não prendeu o rei, Deus o entregou. Os utensílios da casa de Deus não foram apenas saqueados, foram entregues ao inimigo pelo próprio Deus. Daniel 1-3. Stuart Olliott diz:
a cidade conquistada, o templo saqueado, os tesouros transportados e os cativos a chorar. Tudo isso foi obra de Deus, destinada a cumprir seus propósitos. Em terceiro lugar, em vez de o rei rasgar suas vestes ao ouvir a mensagem de Deus, rasgou a palavra de Deus, queimou-a e mandou prender o profeta. Sempre que os homens se endurecem e deixam de ouvir a palavra de Deus, o juízo de Deus vem sobre eles. A Bíblia não foi destruída pela fogueira. Ela tornou-se apenas mais combustível para o juízo que alcançou o rei impenitente. Em quarto lugar, a certeza do cumprimento das ameaças de Deus sobre a desobediência deveria levar o povo ao arrependimento. A palavra de Deus sempre se cumpre quando promete misericórdia ao juízo. O moinho de Deus moe devagar, mas fino. Joaquim pôde cortar o rolo do livro e lançá-lo à fogueira, mas não pôde evitar o juízo de Deus sobre sua própria vida. Em quinto lugar, a hediondez e a feiura do pecado aos olhos de Deus deveriam levar seu povo ao arrependimento. Foi o pecado que trouxe destruição sobre Jerusalém. Foi o pecado que causou a destruição do templo. Foi o pecado que trouxe a morte de tantas famílias. Foi o pecado que gerou aquele terrível cativeiro. O pecado é maligníssimo. Só os loucos zombam dele. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus disciplina seu povo quando este substitui a obediência à sua palavra por uma fé mística. O povo de Judá deixou de confiar em Deus para confiar no templo. O povo estava seguro de que não importava como vivesse, o templo os salvaria. Eles não aprenderam a lição da Arca da Aliança na guerra contra os filisteus. O povo de Israel trouxe a arca para o campo de batalha pensando que Deus estaria com eles e lhes daria a vitória sob quaisquer circunstâncias. Mas onde não há santidade, não há vitória. Onde há desobediência, sobrevém o juízo, e não a bênção de Deus. Os sacerdotes de Israel, os filhos de Eli, eram homens impuros, adúlteros, malignos. Eles lidavam com o sagrado, mas eram profanos. Eles perderam o temor a Deus fazendo a obra de Deus. O resultado? A Arca da Aliança foi roubada, os sacerdotes foram mortos e 30.000 homens morreram. De forma semelhante, Deus mostra ao povo de Judá que a confiança no templo não era um substituto para o arrependimento. O povo se reunia no templo e pensava que sua segurança estava em sua religiosidade, não em Deus. Jeremias 7:4. Orgulhava-se do templo, mas vivia na prática do pecado. Deus não tolera o pecado, ainda que camuflado de religiosidade. Deus derrama os seus juízos sobre o pecado mesmo quando ele é praticado dentro do templo. Os vasos do templo são profanados para esvaziar a falsa confiança daqueles que deixaram de confiar na palavra de Deus para exercer uma fé mística. Quando os verdadeiros tesouros espirituais são perdidos em nossa vida, a perda dos tesouros materiais vem como sinal da disciplina de Deus. O povo de Deus já tinha perdido seus verdadeiros tesouros espirituais, sua confiança em Deus e sua intimidade com Deus. Quando confiamos em coisas, não em Deus, o Senhor pode tirar de nós as coisas para nos corrigir. Deus tirou de debaixo dos pés do povo o alicerce em que estava confiando. Deus alertou a igreja de Éfeso que removeria seu candeeiro, caso ela não se arrependesse. Apocalipse. O mesmo Deus que usa a vara, também a quebra quando ela deixa de compreender que é apenas um instrumento usado por ele. Nabucodonosor precisou ir comer capim com os animais porque pensou que o poder estava em suas mãos. O Senhor derrubou a Babilônia exatamente porque o rei Belsazar zombou dos vasos do templo. Mesmo quando o inimigo está sendo uma vara da ira de Deus para castigar seu povo, é Deus quem está no controle. Deus reina, quer seu templo exista, quer não. O templo foi destruído, mas Deus continua no trono. Os tronos da terra se abalam, mas o trono de Deus permanece para sempre. O profeta Daniel é enfático. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá. Daniel 1:2. Deus está no controle da história. Até os ímpios estão a serviço dos propósitos de Deus. O Senhor é soberano. Conforme já vimos, a cidade conquistada, o templo saqueado, os tesouros transportados e os cativos a chorar, tudo isso foi obra de Deus, destinada a cumprir seus soberanos e sábios propósitos. Nabucodonosor era apenas uma vara na mão do Deus vivo, para castigar o seu povo desobediente. Em Jeremias 25:9, Deus o chama de meu servo. Nabucodonosor prestava seus serviços a Deus sem ter consciência disso.
Ele era senhor de quase toda a terra, mas era servo de Deus. Foi colocado sobre os homens, mas estava debaixo da poderosa mão daquele que dirige o universo, segundo seus planos e propósitos. Quando o povo de Deus deixa de confiar em Deus para confiar no braço da carne, sua derrota se torna inevitável. Para fugir do domínio egípcio, Judá, em vez de buscar o Senhor, fez aliança com a Babilônia. E a Babilônia dominou, e a saqueou, trazendo-lhe grande infortúnio. Quando deixamos de confiar no Senhor para fazer alianças perigosas, concessões suspeitas, entramos numa rota de colisão e caímos no abismo. Nenhum inimigo pode ser mais perigoso para nós que os amigos que tomam o lugar de Deus em nossa vida. Deus disciplina seu povo para mostrar-lhe que Ele está no controle de todas as coisas. Daniel nos ensina algumas lições preciosas aqui. Em primeiro lugar, é Deus quem está comandando o invasor e disciplinando o invadido. É Deus quem levanta reis e depõe reis, levanta reinos e abate reinos. E o Senhor de toda a terra que levanta uns e abate outros. O coração do rei está em suas mãos. Foi Deus quem entregou o rei Joaquim e os vasos do templo na mão de Nabucodonosor. Os ímpios são apenas a vara de ira de Deus. Eles, porém, não sabem disso. Isaías 10, 5-7, 15. Aqueles que nada conhecem de Deus podem se transformar em instrumentos inconscientes da vontade divina. A soberania de Deus inclui não apenas atos de misericórdia, mas também de juízo. Isaías 45, 7. Em segundo lugar, Deus permite que aquilo em que o seu povo confiava seja profanado, para que eles aprendam a depender dele, e não de uma fé mística. Eles confiavam no templo e nos objetos sagrados. Deus, portanto, permite que esses objetos sejam profanados, saqueados e levados para um templo pagão. Antes de Deus construir no coração deles uma fé verdadeira, Deus destrói as bases do misticismo. Os sacerdotes haviam profanado a casa de Deus trazendo imagens de outros deuses para dentro da casa do Senhor. Agora, Deus entrega os vasos do templo para serem levados para os templos dos outros deuses. Porque o povo de Deus profanou os vasos do templo com seu pecado, Deus profanou o povo por intermédio do seu julgamento. Em terceiro lugar, Deus revela que uma religiosidade externa não pode defender um povo que vive na prática do pecado. A Arca da Aliança não pôde proteger os israelitas na batalha contra os filisteus. O templo e seus vasos sagrados não puderam proteger o povo contra o cativeiro babilônico. Nossa frequência ao templo não pode nos garantir vitória espiritual se a nossa vida pessoal está comprometida com o pecado. Em quarto lugar, o rei ímpio demonstra mais zelo pelo seu Deus do que o povo de Deus pelo Deus vivo. Nabucodonosor não levou os vasos de ouro do templo para sua própria casa, mas para a casa de seu Deus. O seu Deus era um ídolo morto, impotente, mas o rei lhe honrava, tributando a ele suas vitórias. Às vezes, os ímpios são mais fiéis aos seus ídolos que o povo de Deus ao Senhor dos céus e da terra. À luz do texto exposto, Daniel nos ensina algumas lições oportunas e práticas. A primeira lição é que o cálice de ira de Deus um dia transbordará. A paciência de Deus tem limites. O mesmo Deus que adverte, aconselha, exorta, chama, clama e insta é o mesmo que usa a vara de sua ira para disciplinar. Quem não ouve sua suave voz terá de ouvir o rugido do leão. A segunda lição é que o pecado não compensa. Aqueles que vivem na prática do pecado um dia serão apanhados. Ninguém pode escapar. Louco é aquele que zomba do pecado. A terceira lição é que uma religião apenas de rótulo não pode nos ajudar no dia da calamidade. O povo de Deus confiava no templo, não em Deus. Eles eram religiosos, mas não levavam a sério a palavra de Deus e, por isso, foram levados cativos. A quarta lição é que o amor de Deus é visto até mesmo na sua disciplina. Deus ama tanto o seu povo que usa o chicote para lhe trazer ao arrependimento. O povo só conseguiu libertar-se da idolatria no cativeiro. Do cativeiro babilônico, Judá voltou depois de 70 anos completamente livre da idolatria. A última lição é que Deus é soberano e do seu trono dirige até mesmo as nações ímpias para que elas cumpram seus propósitos supremos. E Deus quem traz os caldeus. É Deus quem entrega o rei Joaquim e os vasos do templo. É a providente mão de Deus que está por trás do castigo de seu povo. O poeta inglês William Cowper afirmou corretamente que por trás de uma providência carrancuda,
esconde-se uma face sorridente.